Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para essa formação sobre os 7 sacramentos que foram instituídos por Cristo. Primeiro vimos o sacramento do batismo, da iniciação cristã, depois da confirmação ou do crisma. Agora nós vamos ver esse sacramento da Eucaristia. Por isso assim já te convido a você a ficar atento sobre este sacramento que é muito importante para a nossa fé. Nós estamos aqui reunidos na presença desse Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O sacramento da Eucaristia, fonte da vida cristã. Então, a Eucaristia era a oração de ação de graças da igreja primitiva. O sacramento da Sagrada Eucaristia, juntamente com o batismo e da confirmação, eles fazem parte dos sacramentos da iniciação cristã. Sim, o misterioso centro de todos esses sacramentos, a fonte e o centro de toda a vida cristã, meu irmão. Quando nós fazemos a nossa primeira Eucaristia, ou seja, participar pela primeira vez da comunhão na celebração eucarística, não significa que já está iniciado a vida da comunidade. Ali inicia-se na vida cristã, que vai muito mais além. Como nós já vimos na iniciação à vida cristã, que tem o seu início com o batismo, não é verdade? Após uma boa catequese, aí chegar-se até a Eucaristia e alimentarmos por ela, se alimentarmos por elas, percorremos um caminho que leva ao sacramento da Crisma. Meu irmão. Então, iniciados na vida do Cristo por 3 sacramentos, assim continuamos a participando da Eucaristia nas celebrações eucarísticas com as nossas comunidades, sim, mas ainda para que ela tenha sentido em nossa vida e se torne fecunda, é preciso uma coisa, meus queridos. Sim, é preciso que nós tenhamos o dom da solidariedade, caridade e fraternidade. Porque o sacramento da Eucaristia é tudo isso. É este dom da solidariedade, é este dom da caridade e da fraternidade. A Eucaristia nos comunica, nos convida a um estilo de vida que vai influenciar a nossa maneira de pensar, de nós nos relacionarmos com outras pessoas e até com a nossa própria família. Então, à medida que vamos vivenciando e participando, meus queridos, dos sacramentos, assim nós vamos configurando a nossa vida no Cristo, de Cristo. Vamos constituindo assim discípulos e discípulas no seguimento de Jesus Cristo. Olha que caminhada bonita, meus irmãos. Nesses 3 primeiros sacramentos, o batismo, a confirmação e a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é sinal da unidade. Grave isso. O sacramento da Eucaristia é sinal de unidade. O banquete pascal, em que se recebe Cristo e a alma se enche de graça, nos dando o penhor da vida eterna. Deu para compreender, meus queridos irmãos? Então, o que na Eucaristia nós partimos? Partimos com um único pão, e daquele pão
ali acontece a unidade. Todos comem da carne do Senhor. Na Eucaristia esta presença é real de Jesus Cristo, conforme nos ensinaram o próprio Senhor. Se a gente for ver lá em João capítulo 6, versículos de 56 a 57, o que foi que Jesus falou? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E como o Pai, e que eu vivo, me enviou e vivo pelo Pai. Assim aquele que me comer de mim, viverá por mim. Então aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos comer da carne e do sangue dele, beber do sangue dele. E aonde que isso acontece? Na Santa Missa. Ali Jesus se doa a cada um de nós. O nosso querido saudoso Papa Bento XVI, ele nos faz lembrar de uma coisa: viver da vida cristã é viver a santidade. Se eu vivo na vida cristã, eu preciso buscar a minha santidade todos os dias. E ele nos diz assim: uma vida santa não é primeiramente o resultado dos nossos esforços, das nossas ações. Não, meus irmãos, é por Deus que nos torna santos, e a ação do Espírito Santo que nos anima a partir do nosso interior, e a própria vida de Cristo ressuscitado, que se comunicou, sim, a nós e nos transforma. E ele ainda explica que a santidade tem uma raiz principal da graça batismal, no ser introduzido no mistério pascal de Cristo, com o qual nos dá o seu Espírito a sua vida de ressuscitado. Olha que beleza esse sacramento. Então nós precisamos mergulhar nesse sacramento da Eucaristia, meu irmão. A Eucaristia é o ápice da nossa fé cristã. A Eucaristia é tudo para cada um de nós. E nós precisamos verdadeiramente comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Então, como nós podemos nos alimentar de Jesus? Você já se fez essa pergunta? Como você pode se alimentar de Jesus? Nós precisamos parar um pouco para refletir então. O que Jesus nos quer dizer com isso? Comer da sua carne. O que é comer da carne de Jesus? Beber o seu sangue. Você sabe explicar, meu irmão? Então nós podemos ficar assim um tanto admirados e espantados, meus queridos. Sim, quando aqueles que ouvem Jesus falar, os judeus ouviam Jesus e se perguntavam: como é que este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Olha para que espanto, nos tempos de Jesus. Hoje nós já sabemos que é na Eucaristia que ele se doa, que a gente come a carne dele, bebe o sangue dele. Então, até mesmo os discípulos, irmãos, que conviviam bem próximo de Jesus e compreendiam os seus ensinamentos, e quando eles ouviram falar, sim, saber que Jesus estava referindo a ele mesmo, quando dizia: comer a minha carne e beber o meu sangue. Não é assustador? Claro que é assustador. Imagine as pessoas ouvindo isso da boca de Jesus e comentavam entre si: essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Olha,
palavra é dura, porque não compreendiam o que Jesus estava falando, não compreendiam. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar. Mas Jesus os ajudava a compreender a palavra. Através de seus ensinamentos, ele mesmo disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Pronto. O maná que nossos pais comeram, eles morreram no deserto. Mas Jesus está falando desse pão, o pão que não vai dar mofo, o pão que vai dar a vida eterna. Jesus afirma ser o pão que desceu do céu, assim como o alimento que o Senhor Deus enviou para o seu povo. Sim, lá no deserto, como eu acabei de falar. A casa de Israel deu o nome de maná e disse ter sabor de bolo de mel. Olha que delícia, bolo de mel. Então, onde é que nós vamos ver isso? Lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo de 15 a 31, você vai ver isso. Em Êxodo, capítulo 15, de 15 a 31. Então, antes Deus enviou alimento para o povo no deserto a caminhar. Agora Deus o envia para ser alimentado para a salvação do homem, do mundo, isto é, a salvação de todos os homens, em todos os tempos. Então a salvação chegou até nós, meus irmãos, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. A salvação chegou até nós, e a promessa da vida eterna. Então o Filho do Homem vem do céu, e ele volta para o céu, e os que nele crerem e dele se alimentam vão participar da vida que está nele. Então, depois de nós escutarmos tudo isso, tem uma pergunta: o que é o sacramento da Eucaristia? A Santa Eucaristia completa a iniciação da vida cristã, aqueles que foram levados à dignidade do sacerdócio real pelo batismo e configurados para profundamente com Cristo pela confirmação. Por meio da Eucaristia, eles participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. O nosso Senhor, que é o Salvador, ele instituiu na última ceia. Você se lembra, né? Da Sexta-feira Santa. Vamos continuar. Na noite em que foi entregue o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial de sua morte e ressurreição. Então, o sacramento de piedade, sinal de unidade, meus irmãos, que é o vínculo de caridade, o banquete pascal, sim, em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Olha que coisa linda, olha que maravilha, meu irmão. Então, assim, já para ir finalizando este momento de graça, desse terceiro sacramento instituído por Cristo em nossas vidas de cristão. Como se chama esse sacramento? Eucaristia, porque é ação de graça de Deus. Então esse sacramento se chama Eucaristia porque é ação de graça de Deus. As palavras lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante as refeições, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. A nossa igreja é linda demais, meu irmão. Por que
nós iríamos sair da igreja de Cristo para ir para onde? Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Hoje, se você entrar lá no canal do Diácono Paulo, você vai encontrar uma formação que é uma pergunta: qual é a verdadeira igreja de Cristo? Está lá no canal, está aí no canal. Entra no canal e vai lá para essa formação. Então, o santo sacrifício, por autorizar o único sacrifício de Cristo, Salvador, inclui a oferenda da igreja, ou ainda santo sacrifício da missa, o sacrifício de louvor, o sacrifício espiritual, ou o sacrifício puro e santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. Se lembram dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento? Jesus agora veio banir este sacrifício do Antigo Testamento, e Ele veio nos dar esse sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, esse sacrifício que ultrapassa todos os sacrifícios. Então, assim, para já ir finalizando, comunhão é por esse sacramento que nos unimos a Cristo, o qual nos torna participante do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Chama-se ainda estas santas, que é o sentido primário da comunhão dos santos, e de que fala o símbolo dos apóstolos: pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. Tem uma canção que vai dizer, né? O pão da vida és Tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, guia de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Então, a Santa Missa, porque a liturgia em que se realiza o mistério da salvação e termina com o envio dos fiéis, a missão, para que vão cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Então, qual é o dia do Senhor? O domingo. Então, domingo é o dia do Senhor, aonde toda a igreja reunida na mesma unidade pode celebrar o corpo e o sangue de Cristo. E era sobretudo o primeiro dia da semana, isto é, do dia de domingo, dia da ressurreição de Cristo, que os cristãos se reúnam para partir o pão, desde estes tempos até os dias de nossos dias. A celebração eucarística perpetuou-se de maneira que hoje a encontramos em toda parte na igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua a ser o centro e a vida da igreja. Então, assim, meus queridos irmãos, assim nós finalizamos essa formação deste terceiro sacramento da igreja, instituídos por Cristo. Espero que esta formação, que esse aprofundamento sobre esse sacramento possa levar você a ter mais fé. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que a graça do Altíssimo possa permanecer em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueça de deixar o seu joinha, de você deixar o seu comentário, de você compartilhar, meu irmão. Sim, compartilhe. E que você também possa ativar o sininho das notificações. Ah, e outra coisa, e se você não é inscrito, olha, que você possa se inscrever.
Assim você estará ajudando este canal a alcançar muitas e muitas pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém.